Ricardo, o que o desalinhamento estratégico causa em uma empresa? Bom, essa pergunta de milhões, né? Uhum. Pergunta de milhões. Primeiro, existem alguns sintomas que são bem interessantes, né? Um dos sintomas que é importante a gente entender para tratar do processo de desalinhamento estratégico de uma organização é fazer uma analogia como fosse uma casa, né? Uma casa, nós temos dois principais interessados, que são o pai e a mãe desta casa, e comumente lá pelo menos um filhote lá, ou dois filhotes que sejam, né? Os integrantes daquela família. O interessante é que é muito comum, né, que a gente veja uma situação assim acontecendo. A criança pede alguma coisa para o pai ou para a mãe e a mãe, por exemplo, vai lá e dá um comando. Filho ou filha, faça isso. Ou pode fazer ou não pode fazer. 5 minutos depois, o pai, desalinhado daquela visão da mãe, autoriza ou desautoriza aquilo que a mãe acabou de dizer. Isso causa uma baita confusão em casa, né, pessoal? Uma baita confusão. O filho que não sabe para onde vai. Se é um casal que tem mais filhos, já causou jurisprudência, né? O outro filho já aprendeu o caminho, certo? Então, é um desalinhamento que é bem comum da gente ver em casa. E por que essa analogia? Porque assim como os sócios de um casamento, sócios de uma vida, né, que são sócios de um casamento, quando nós nos tornamos sócios em empreendimentos, nós devemos ter esta mesma preocupação do alinhamento estratégico sobre aquilo que a gente vai tratar com toda a linha de comando que está abaixo da gente. Né? Que está abaixo no sentido de que está conosco na jornada de execução daquelas tarefas. Porque senão o filhote aprende o caminho. E ele pede para o diretor A uma coisa e não é autorizado, vai lá e pede para o diretor B e é autorizado e está feita a confusão depois na reunião de sócios, né? Para se entender depois em casa como é que aquilo aconteceu. Então, o primeiro grande indício de um desalinhamento dentro de uma sociedade é isso, sabe? É quando um diretor dá um comando e o outro diretor dá um outro comando diametralmente oposto em cima da mesma situação. Então esse desalinhamento fica evidente nestas situações do cotidiano, certo? E essa analogia ela é muito importante também pelo seguinte, assim como esses conflitos de desalinhamento que acontecem numa família e que eventualmente esses conflitos levam inclusive à dissolução da família, assim também acontece nas empresas. Até porque, né, gente, pelo menos 80% ou mais, eu não lembro do número exato agora, mas eu sei que é mais de 80% das empresas do mundo são familiares, são empresas familiares. Então nós temos um conflito familiar importante para resolver dentro da empresa. Portanto, esse alinhamento ele é ainda mais sensível, ele é ainda mais delicado. Um segundo ponto muito importante nesse processo, né, sobre o aspecto estratégico, então o primeiro é identificar os sinais de que esse desalinhamento está acontecendo. E um sinal muito importante é esse, né, do comando sendo realizado de várias formas diferentes. O segundo ponto bem importante é que estes sócios eles devem fundamentalmente compartilhar dos mesmos valores pessoais e profissionais. Claro, eles não precisam ser idênticos, né? A gente não consegue ser idêntico em relação aos valores de uma sociedade ou de um grupo de pessoas, mas nós devemos ter uma confluência destes valores, de fato, para que eles não conflitam entre si. Porque o que são valores, né, pessoal? Os valores de uma pessoa são aquelas coisas sobre as quais ela não transaciona, ela não negocia, ela não discute mais a respeito daquilo. Assim como os valores de uma empresa deveriam ser, né? Aqui na Pamplona Associados, por exemplo, nós temos uma fala muito fácil a respeito disso. Inclusive, cada um dos colaboradores que vem para a nossa jornada, que participa, eles certamente lembram dessa fala. Todos nós iremos errar no processo, vai acontecer. Em algum momento nós iremos errar. Mas, quando algum de nós sair da linha em relação aos nossos valores, acabou o jogo. Nós não estaremos mais juntos a partir daquele dia.
Então, aqui na nossa casa a gente conseguiu resolver muito bem isso, né? Graças a Deus e ao trabalho. Então, um segundo ponto é esse, o alinhamento dos valores das pessoas e da organização, para que de fato eles conversem. E é muito fácil também identificar quando esses valores não estão muito adequados. Por exemplo, nos processos de vendas. Eventualmente nós temos um diretor mais afoito, né, que eventualmente começa a sair da linha da realidade a respeito daquilo que a gente está comercializando. E isso pode ser um problema a respeito dos nossos valores. Claro, as pessoas erram, mas a partir do momento que elas foram corrigidas, elas têm que mudar de postura. Eventualmente você tem um diretor dentro de casa que não consegue ter uma visão de atendimento de cliente, ou seja, não consegue ter uma visão de que o cliente de fato é quem sustenta aquela operação. Esses dias mesmo estava tendo uma conversa com um diretor, ele reclamando, com outro diretor de uma empresa, ele reclamando dos trabalhos do back-office, reclamando dos clientes que ele tinha. Aí eu me vi obrigado a lembrá-lo, poxa, a sua empresa existe somente para atender os seus clientes. Este trabalho que você tanto reclama é o seu trabalho. É aquilo que você deve fazer para sustentá-los. Tem certeza que você está no lugar certo? Essa foi a fala. Então, eu acho que essas duas coisas, né? O alinhamento a respeito dos conceitos e a respeito da linha de comando. E o alinhamento dos valores dos sócios e dos valores da organização, eles de fato caracterizam um desafio a ser conquistado, né? A ser conquistado dentro da jornada do planejamento e da jornada de execução das companhias.